Hoje eu vou te contar os erros que eu cometi, os maiores erros que eu cometi no meu negócio físico e no meu negócio online. O que que eu errei, inclusive, por muito tempo, para que você também não erre, e como que o desenho humano me ajudou e mudou completamente essa minha visão de negócios. Eu fui aprendendo a transformar um negócio de dentro para fora. Então, eu gostaria de, nesse vídeo, listar alguns erros que eu cometi no meu passado como empreendedora e um dos maiores ganhos que eu acredito que uma pessoa pode ter é aprender com a experiência de outro, é aprender com o erro do outro. Alguém te traz um problema, um erro que a pessoa já cometeu e te fala sobre isso, você já muda uma chavinha na sua cabeça e você utiliza isso para você ajustar e melhorar aí a sua vida. Então esse vídeo é especial para quem é empreendedor, para quem é autônomo, para quem tem um negócio online, presta serviços, tem infoprodutos, seja o que for, eu vou trazer aqui minhas perspectivas dos meus erros e alguns acertos também que eu vivi aí nessa relação dos meus negócios. Bom, se você não sabe, para quem não sabe, eu já empreendi além do online. Eu vou deixar umas fotos aqui enquanto eu vou falando. Eu já tive um pet shop com consultório veterinário. Sim, eu sou uma veterinária de formação acadêmica. E em outra vida, eu tive um sonho de abrir meu negócio físico e eu consegui. Em outra vida, brincadeira, tá? É porque parece que foi coisa de outro mundo, parece que era uma outra Elo que existia naquela época. E foi isso que aconteceu, como vocês estão vendo aí nas fotos. Eu consegui fazer meu negócio físico, fiz acontecer, né? Tive uma série de problemas, mas meti a cara, dei a cara a tapa e aprendi muito com isso. E depois, nesse meio tempo, eu migrei para o online. E pasmem, eu também errei, porque sim, faz parte do processo. E um dos erros que eu cometi, que eu acho que vai ajudar muito vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, é que eu achava que eu precisava de uma sócia para dar certo. E na realidade eu dei errado no caso. E eu vou contar essa história brevemente. Bom, no desenho humano eu sou projetora. Os projetores, eles têm uma questão que eles vieram muito aqui pelo outro. Então a gente se conecta muito fácil com uma energia de um gerador, por exemplo, porque é como se desse um match perfeito em questões de energia. Então a projetora, ela pode sentir essa necessidade de ter alguém junto para fazer fluir o seu negócio, tá? Mas isso é uma necessidade que ela sente de forma inconsciente e não é uma verdade. É aí que tá o ponto. Isso é um condicionamento. E esse foi um dos maiores erros que eu cometi. Porque eu tinha capacidade de abrir um negócio sozinha, eu tinha capacidade de fazer as coisas sozinha, só que eu não acreditava em mim. Eu achava que eu precisava de alguém para fazer isso comigo. Então, qualquer pessoa que aparecesse no meu caminho e falasse: Ah, que legal a tua ideia, Elo, eu também quero fazer isso aí contigo, vamos lá? Eu ia falar: Vamos lá. Eu não tava nem aí para quem era essa pessoa. E eu não tô falando aqui que sociedades não dão certo ou parcerias não dão certo. Elas dão sim. Inclusive, eu acredito muito que duas pessoas podem fazer uma coisa fluir e prosperar muito mais. Mas a questão é, você tá sendo honesto e sincero com a tua energia? Por que que você precisa de alguém? Por que que você acha que precisa de alguém? E ali, no caso, eu acabei escolhendo a pessoa errada para aquele negócio. Um negócio, principalmente uma sociedade, para dar certo, ela precisa ter uma pessoa que tem isso aqui de bagagem. Ela tem essa metade. A outra pessoa, ela precisa vir com essa outra metade, e aquilo precisa complementar. Não adianta você se conectar com uma pessoa que não existe complemento naquilo que você vai fazer. Não existe, você vai se frustrar, você vai, entende? E eu cometi esse erro absurdo, grotesco, porque na hora a minha única questão, meu único impulso era: eu quero, eu preciso abrir isso, eu vou fazer acontecer, eu vou dar um jeito e, né, dane-se como é que vai ser, com quem que vai ser, não importa, pode vir qualquer um aí que eu vou fazer. Olha isso, porque a gente às vezes tem uma necessidade tão forte de se colocar em movimento e de iniciar coisas e de fazer coisas que não fazem sentido e a gente entra nessa. Então, se você é uma pessoa, e não é só para projetor ou projetora, se você é uma pessoa que você sente que está estagnado o seu negócio, ou se você está pensando em criar coisas e sente que sempre precisa de alguém, cuidado que você pode estar se sabotando, você pode estar entrando num lugar de falta de autoconfiança para fazer o que precisa ser feito e achar que você precisa do outro. E não.
tá? Não é disso que você precisa. Então, pensa muito bem. Sociedades, parcerias são ótimas e dão muito certo. Só que sinta, né? Perceba através da sua autoridade se aquilo realmente foi feito para você. Outro ponto que eu errei feio quando eu tive o meu consultório foi não saber delegar. Sim, tem momentos que a gente não pode delegar, só que às vezes a gente precisa correr o risco. E aí é que tá, às vezes a gente precisa dar um passo que é meio confuso ainda, mas a gente precisa dar esse passo, a gente precisa delegar, a gente precisa aprender a colocar na mão de outras pessoas certas coisas que a gente acha que só a gente dá conta, e não é verdade. A gente precisa entender o que que a gente é bom e o que que a gente veio para fazer e delegar as outras coisas. E isso foi um erro grotesco que eu cometi naquela época. E isso serve para negócio físico, para negócio online. Então, aprenda a delegar. Vai testando, veja, perceba quando que você pode delegar, quando que você não pode, quando é o momento, quando não é o momento. E se arrisque. Não pense que você vai saber tudo e que só você vai fazer do jeito certo, que a pessoa não é capaz de fazer. Teve um livro que eu li há muitos anos atrás que ele falava assim, contrate, eu nunca esqueci disso. Contrate pessoas mais inteligentes que você. Isso eu achei sensacional, porque a pessoa que é, aspas, mais inteligente que você, ele quer dizer assim, a pessoa vai te ajudar, ela vai trazer coisas, ela vai trazer ideias, ela vai trazer, sabe, coisas relevantes para o seu negócio, para fazer fluir muito mais. E às vezes existe uma relação aí de o dono do negócio, né? Se você é autônomo, você empreende na internet, você tem o seu serviço, você tem um receio de trazer alguém para o teu negócio para te ajudar em alguma coisa, que você tem um certo medo. Nossa, mas ele vai isso, ele vai me roubar aquilo, ele vai, sabe? Então, presta atenção se você não tá, se boicotando aí nesse sentido. Outro erro que eu cometi, e esse o desenho humano ajuda muito, muito, muito. O desenho humano ajuda em todos esses erros que eu cometi, porque se na época eu tivesse tido acesso ao desenho humano, provavelmente eu não teria cometido. Mas enfim, não me concentrar no que era a minha zona de genialidade. Dentro do desenho humano, a gente pode ver vários pontos que falam sobre a nossa vocação, sobre nossas habilidades, sobre nossos dons. E nós mesmos podemos sim reconhecer isso. Só que o outro muitas vezes reconhece isso em nós e a gente não percebe. E eu, ao invés de me conectar e me concentrar nisso, eu queria abraçar tudo. Aí entra a continuação da questão do delegar. Então, eu queria abraçar tudo, eu queria fazer tudo. Eu achava que, nossa, vamos lá, eu dou conta de tudo, eu posso fazer isso, também posso fazer aquilo. E eu parei de me concentrar na minha zona de genialidade, no que eu era realmente boa ali dentro do meu negócio. Todo mundo vai ter sua zona de genialidade. Você precisa encontrar a sua se você ainda não encontrou. Então, o desenho humano, de forma mais profunda, uma leitura, uma consultoria, vai te trazer vários insights, vai te mostrar certinho quais são seus dons e talentos, além daquilo que você acha que já sabe sobre você. Então, o conselho que eu dou é: busque a sua zona de genialidade através do seu desenho, através dos seus estudos, através de consultorias, mentorias, o que for. Busque isso, porque isso nunca vai ser em vão. Tem uma coisa que eu falo sempre que você é o seu maior ativo, e essa é a maior verdade. Tudo aquilo que você sabe sobre você, tudo que você vai descobrindo sobre você, mesmo que no primeiro momento você não saiba exatamente o que fazer com isso, ou você não saiba, tá? Fique um tempo aí para as coisas se organizarem, se encaixarem. Mesmo assim, isso nunca você vai perder. Isso é o conhecimento que é teu e ninguém te tira. Então, é um conselho que eu dou de verdade mesmo. Busque a sua zona de genialidade. Outro erro grotesco que eu cometi, eu dou risada, mas eu ri um pouco de desespero, porque quando eu lembro assim, eu falo, gente, como é que eu fiz isso? Mas vamos lá. Outro erro grotesco aí que eu cometi foi dar murro em ponta de faca. E isso eu vejo muita gente cometendo hoje em dia, principalmente na internet. Sim, tudo tem um tempo para acontecer e resiliência é uma das características mais importantes para quem empreende. A gente precisa aprender a ser resiliente quando a gente trabalha de forma autônoma, isso é fato. Só que um erro fatal que eu vejo que muitas pessoas cometem é achar que consistência é a chave. E eu não concordo com isso. Eu já concordei no meu passado. Não sei como é para você, mas eu não concordo com isso em relação à consistência, porque não adianta nada você ser consistente em algo que não tá dando certo. Você ser consistente
porque te falaram que você tinha que fazer 3 stories por dia. Aí você vai lá e é consistente naquilo. Você faz 3 stories por dia. Ah, porque você tem que postar 5 vezes no feed por semana, sei lá. Tô falando do Instagram, né? Aí você vai lá e faz. Aí você fica lá 10 anos fazendo isso e não deu certo. Então a consistência não é a chave. A consistência é a chave quando a consistência é inteligente, quando existe a estratégia por trás, quando você está fazendo da maneira correta. E isso eu demorei muito para aprender. E na época que eu tive o meu negócio físico, eu bati muito, dei muito murro em ponta de faca, porque eu realmente ia fazendo coisas, fui fazendo coisas erradas que eu demorei para perceber, sabe? E isso é muito interessante, que hoje no digital muita gente fala, ai, consistência é a chave, né? Seja consistente que tudo vai acontecer. Não, não vai acontecer. Se você não for consistente de forma inteligente, as coisas não vão acontecer. Eu sempre dou um exemplo de uma casa. Pensa se você, para te clarear um pouco e você conseguir visualizar, porque ajuda muito no aprendizado. Se você está construindo uma casa, você precisa colocar tijolo em cima de tijolo. É uma construção, certo? Ah, vamos lá. No fim, a casa, ela vai ficar pronta se você continuar com essa consistência de colocar tijolo em cima de tijolo, vai dar super certo, sua casa vai ficar pronta. Só que se o seu objetivo é não construir uma casa, aliás, se o seu objetivo é construir uma casa e você coloca tijolos na horizontal, do lado um aqui, outro aqui, e assim vai, na horizontal, você não vai construir uma casa. Você vai construir talvez muros, você vai construir uma outra coisa que não é uma casa. Então veja como que a consistência por consistência, ela não necessariamente vai te levar a algum lugar, porque ela tem que vir acompanhada de estratégia, ela tem que vir acompanhada de um propósito, ela tem que vir acompanhada de outras coisas da sua zona de genialidade. Então, tem muitas coisas por trás da consistência. Por isso que eu sou um pouco contra essa questão de, ai, todo mundo hoje fala que é só ser consistente. Não é bem assim. E um outro erro que eu cometi no meu negócio também foi a questão do pertencimento. E eu vou explicar para você o que que é isso. Por muito tempo, eu tentei me encaixar em modelos prontos, então eu seguia fórmulas do mercado, isso tanto no meu negócio físico e depois que eu migrei para online, depois que eu criei o meu infoproduto do nicho pet, por aí vai. E eu ia fazendo o que as pessoas me falavam que eu deveria fazer para ter sucesso. Então eu fui moldando a minha comunicação, fui moldando minhas ofertas, até que a forma com que eu trabalhava atendia às expectativas externas. Então, eu fui me moldando a esse lugar, né? Quem tem centro de aberto aí no desenho humano sabe como é se moldar ao ambiente e como que quem tem esse centro aberto é muito sensível e tem que ficar muito atento ao que está consumindo. E foi isso que aconteceu comigo. E aos poucos eu fui me frustrando e sentindo que tudo estava desalinhado. E por que que a questão é o pertencimento? Quando a gente tenta pertencer a algo que não reflete quem realmente somos, a gente vai acabar se desconectando do nosso próprio potencial. E eu tenho certeza que se você empreende online, não começou agora, você já sabe o que eu tô falando. E se você começou agora, também você pode estar sentindo isso. E eu me sentia nesse lugar, nessa frustração, nessa amargura. E a minha mensagem acabava não sendo totalmente autêntica. E isso independe de nicho, não importa qual é o seu trabalho, qual é o seu propósito, o que você faz. E acontecia o quê? Eu atraía clientes que não estavam alinhados comigo. Só que o problema é que quando isso acontece, você vai saindo aos pouquinhos da sua essência para se encaixar. Então você vai saindo de uma caixinha, que às vezes você acha que está numa caixinha, para ir para outra caixinha e por aí vai. E assim, é ótimo a gente melhorar nossa comunicação, melhorar nossas questões, nossas habilidades, ser intencional, ser estratégico. Eu não estou falando que eu sou contra isso. Só que quando isso condiz com a sua verdade, com a sua essência. Você vai criando a sua própria estratégia, o seu modo de funcionar, e não o que as pessoas te falam que você deve fazer. E aí, de repente, eu me vi nesse lugar de um nicho eu fazia isso, outro nicho eu fazia isso, e de repente aqui eu era uma pessoa, aqui eu era outra pessoa, e fui me perdendo de quem eu verdadeiramente sou. Então, a sua essência ela vai escorrendo pelo ralo.
E você é o seu maior ativo, você é o seu maior poder. E quando a gente vai se perdendo da gente, a gente vai entrando em caixas e aos poucos isso vai vir aquela bola de neve que a gente não sabe mais o que fazer com aquilo. Uma hora você está sendo uma coisa, outra hora outra, e é para fazer isso ou é para fazer aquilo, e você se perde completamente de quem você é. E isso é um erro fatal. Porque se você é o seu maior ativo, como é que você vai ficar se moldando para caber em moldes pré-determinados, em moldes prontos e em caixinhas específicas disso ou daquilo? Você perde toda a sua conexão com as pessoas, toda a sua verdade. E aí você vai aos pouquinhos, você não que não funciona, tá? Porque algumas coisas de encaixa aqui, encaixa ali, funciona. Só que aos poucos você não aguenta mais sustentar aquilo, porque você vai se dando conta dessa realidade. E isso é muito importante para que você não entre nesse lugar para tentar se encaixar em alguma coisa nesse sentido de marketing, de negócios, de empreender, de ser uma pessoa autônoma ou ser alguém que presta serviço, seja de forma física ou de forma online. Então eu te convido aqui a aproveitar os meus erros para você começar a acertar ou melhorar aí as suas questões. Então, vamos recapitular rapidinho. Agora eu só vou falar dos pontos relevantes aqui, sem contar as histórias por trás, como eu já contei. Não ache que você precisa de um sócio, de uma sócia, de uma parceria para dar certo. Você não precisa. Você pode ter isso? Pode, mas você não precisa. Não tenha medo de delegar, achando que só você que sabe fazer certo e a pessoa não sabe. Tenha coragem de, inclusive, às vezes, contratar pessoas mais inteligentes do que você. Tenha coragem de colocar alguém para fazer um serviço que você acha que só você pode dar conta. Outro ponto, descubra, essa sim, ó, é o top um. Descubra a sua zona de genialidade. Seja como for, da maneira que você achar que faz sentido para ti. Faça leitura de desenho humano com quem que você se identifica para te ajudar a perceber todos os seus potenciais, tudo que você tem aí dentro de você, seja de bagagem, de experiência de vida e de essência. Não dê murro em ponta de faca. Lembra, ser constante não vai te levar a lugar nenhum quando ele não vier, quando essa constância não vier acompanhada de inteligência. E jamais fique presa ou fique presa na questão do pertencimento, de querer pertencer a moldes, a estratégias específicas que não condizem com a sua realidade, com quem você é. Seja você, busca a sua verdade, sua voz, sua autenticidade, sua forma de comunicar, sua forma de conversar com os teus potenciais clientes. E, de novo, isso não quer dizer que você não deva ser intencional, que você não deva ser estratégica ou estratégico. Só que uma coisa é ser estratégico a partir da sua essência, outra coisa é ser estratégico a partir do que falaram para você que você deveria ser. Como diz a própria Bíblia, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido a curtir, a compartilhar, a comentar aqui embaixo se você é autônoma, empreendedora, se fez sentido isso que eu falei para você, quais desses erros você já cometeu ou outro erro que você está cometendo. Se tiver alguma pergunta específica de desenho humano, pode deixar aqui embaixo que eu respondo vocês com muito carinho. Eu respondo de forma, às vezes, texto grande mesmo assim, porque eu quero ajudar vocês, porque o desenho humano é muito transformador mesmo em relação a várias áreas da nossa vida, tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional. E aqui embaixo tem informações sobre atendimentos, cursos e aulas. E é isso. Se você gostou, deixe um curtir aqui e um beijo até o próximo vídeo.